Olá, bom dia. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 332. Dissessões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Você sabe como eu estou totalmente lúcido, sem nenhum efeito de bebida alcoólica, droga ou qualquer outra coisa, para honrar a glória de Deus. Então, quem ensina outra coisa, ou quem influencia outra coisa que Jesus não influenciou, o mal, quem manda fazer o mal aos outros, quem paga para fazer o mal aos outros, aborrecer, atrapalhar, está servindo ao diabo, a Satanás, aos demônios. Porque Jesus mandou foi amar, perdoar, ter misericórdia, ajudar, não fazer mal, entendeu? Você já viu mandando fazer mal alguém no Face ou indo na casa de alguém mandar? Nunca ninguém viu isso. E nunca vai ver, em nome de Jesus. 1 Coríntios 11, versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Infelizmente, eu vou explicar para você. Paulo falou sincero para os irmãos da igreja de Corinto, em cada carta, em cada capítulo. Paulo escrevia certo assunto. Isso, muitas das vezes, sem Paulo saber do que estava acontecendo lá, entendeu? Era só o Espírito Santo que dava a direção dele para ele escrever. Algumas vezes, Paulo soube do que estava acontecendo. Então, ele estava se ajuntando para pior. Então, ele estava se juntando para fazer coisas que desagradavam ao Senhor. Não é bom. Meu amigo e minha amiga, eu digo para seja você quem quer que seja, dependendo do que você faz, se você é crente, evangélico ou não, você que é cidadão, ser humano, se você se junta com alguém para fazer algo ruim, algo pior, influenciar algo ruim, você não está agradando a Deus, a Jesus, você pode perder a sua salvação. Essa é a direção, isso é o que eu posso falar para você, sem se incomodar com a sua vida. Você faça o que você quiser. Se você quiser fazer o bem, faça o bem. Se quiser fazer o mal, faça o mal. Se quiser ajudar, ajude. Se não quiser, não ajude. Se quiser perdoar, perdoe. Se não quiser, não perdoe. Se quiser ter misericórdia, tenha. Se não quiser, não tenha. Entendeu? Estou ensinando aqui a palavra. Influenciando a palavra, a vontade de Jesus Cristo. Ó. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissessões em parte o crer. Entendeu? Estava vendo as dissessões, briga, contenda, inimizade. Isso não era bom. Não era bom. Na igreja de Corinto, eu não estou falando nas igrejas hoje, não, de Corinto. E aqui eu não estou falando contra fulano, nem ciclano, nem beltrano. Não estou sendo contra nenhum pastor, nem contra nenhum irmão, nem contra ninguém. Nem jovem, nem adulto, nem criança. Principalmente contra ninguém. Só estou explicando, lendo as escrituras sagradas sem se incomodar com a vida de ninguém. Estou lendo as escrituras e quem crê e quiser seguir vai ser louvado a Deus, simplesmente. Quem não quiser, e até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Estava havendo heresia, ensinamentos que não provinham do Senhor Jesus Cristo, nem dos ensinamentos de Paulo. Estava havendo heresia. O que é uma heresia? É quando você ensina algo que Jesus Cristo mandou você não. É quando você ensina algo que Jesus Cristo não ensinou. Quando você influencia algo que Jesus não influenciou. Por exemplo, o mal, fazer o mal, não ajudar, não perdoar, não ter misericórdia, não ali respeitar, não tratar bem. Quando você ensina tudo ao contrário que Jesus ensinou, você está fazendo heresia. Ou quando você ensina outros ensinamentos que Jesus não ensinou, que Paulo não ensinou, que os outros apóstolos não ensinaram. Então estava havendo heresia. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntaste num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então, eles estavam se ajuntando para comer a ceia do Senhor, mas não era para comer a ceia do Senhor. 7:43. Então, eu digo uma coisa para você. Infelizmente, eles estavam se juntando para comer a ceia do Senhor, mas devido às práticas que eles estavam fazendo, do que eles estavam concordando, influenciando, incentivando, devido aos ensinamentos, entende? Eu posso preparar uma maior santa ceia, cheio de coisas bonitas, enfeites, o melhor pão, o melhor suco de uva. Posso ter me consagrado, jejuado o dia todinho. Se no momento que eu for pregar, eu ensinar uma heresia, aquilo que Jesus não ensinou, pronto, não é uma santa ceia. Entenda, é uma santa ceia quando você ensina o que Jesus Cristo ensinou. Aí é uma santa ceia.
Segundo Paulo, não é segundo eu não, estou me saindo. Segundo Paulo, que estava dizendo segundo o Espírito, segundo Jesus e segundo Deus. Então Paulo estava também se saindo, mostrando a vontade do Espírito, não a vontade dele. Não é eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaguez. Você acredita que na Santa Ceia, naquele tempo, era servido vinho? Era vinho, não era um suco de uva como hoje. Então, havia a Santa Ceia, não havia simplesmente só um pedaço de pão pequeno, mas como tem pastores que eu conheço, graças a Deus, pessoas de Deus, pessoas que estão se renunciando ao mal, que fazem a ceia e eles levam mamão, tal, pão, café, até café às vezes tem gente que leva, mas leva ali várias frutas, uva, a despetinho de uva e tudo mais, aquelas coisas tudo bonitinhas, mamão, pepino, tudo legalzinho. Aí, isso é bonito. Só que naquele tempo as pessoas enchiam a barriga, naquele tempo, e os outros ficavam embriagados. Eles pegavam o vinho e passavam a tomar em grande quantidade. Aí fazia ele ficar embriagado. Por isso que Paulo citou também isso. Mas hoje a Santa Ceia, você sabe, tem que ser direcionada da maneira que está sendo aí para os líderes, né? Então Deus abençoe você e sua família. Estava acontecendo simplesmente isso na igreja. Alguns estavam tomando o alimento e comendo, enchendo a barriga, e o outro, e assim, tem fome e o outro embriaguez. E uns comiam e não repartiam com o outro. E a pessoa, aquela pessoa tímida, acanhada, não pegava nem nada, e o outro comia, e um ficava com fome, o outro ficava com a barriga cheia, o outro ficava embriagado. Para você ver, então Paulo estava dizendo que eles tinham que mudar as práticas que eles estavam fazendo naquela época. Não é o caso de hoje, né? Mas Deus abençoe você e sua família. Bom dia.